al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Sim, essa música é Piazzolla. Primeiro, boa noite a todos, bem-vindos. Eu comecei com dois trechos. O primeiro era o próprio Borges recitando um dos seus textos, Jefferson recitando um dos seus textos assim mais emblemáticos, que é o El Otro, que é emblemático por conta de estar ali na temática do Borges, mas também porque é de uma reveladora assim da própria obra dele, no sentido da combinação de uma determinada complexidade e com uma simplicidade de apresentação absoluta. Então ele tem uma complexidade imaginativa e uma simplicidade estilística, vamos dizer assim, muito grande. E aí então eu comecei com esse texto. Lógico que não assim, a voz do Borges nesse momento, ele já está ali bem velhinho e a gravação não é boa, é baixinha. Esse trecho está disponível no YouTube, vocês podem achar. Daqui a pouco vou falar inclusive algumas questões práticas de sugestões e dicas de links e bibliografia e tal, mas espera aí. E então ele assim é baixinho e tal, mas eu queria começar com a textura dessa recitação dele só. E depois o tango que eu botei um pedacinho apenas, é um disco que eles fizeram há muito tempo, o Piazzolla e o Borges, o Piazzolla musicando alguns poemas do Borges, e esse disco, que é interessantíssimo, tem os tangos do Piazzolla, os poemas do Borges, e em determinado momento o sujeito tem uma recitação também, eu não me lembro agora quem é o ator, Del Hombre de la Esquina Rosada, que é um dos textos também emblemáticos do Borges. Esse não é tão emblemático, é um texto que o torna muito famoso, né? Então, eu pretendo que assim, ao longo dessa conversa sobre Borges a gente possa ouvir algumas coisas, eu vou trazer algumas imagens também, fazer referências, mas eu queria começar de fato a nossa conversa com
assim, uma apresentação do que eu estou pretendendo e o que maluquice foi essa que me deu. Aliás, eu ia entrar na live aqui agora. É curioso isso, porque não sei se eu vou ter que mudar esse horário de live, porque todo mundo parece que entra na live às 21 horas, né? Não sei se tem algum outro dia melhor e o horário melhor, né? Mas a ideia basicamente é o seguinte: eu fazendo as minhas lives de quarta, onde a gente bate um papo e os temas são mais aleatórios, alguém me sugeriu que eu fizesse uma live sobre a Flannery O'Connor. E eu fiquei muito estimulado com isso, gostei muito da ideia. Eu tenho alguns cursos, já ministrei alguns cursos de introdução a determinados autores, né? Então já fiz um curso de introdução ao Cervantes, já fiz um curso de introdução ao Borges, Garcia Marques, Dante, enfim, há um elenco de escritores que por algum, ou porque me interessam mais ou por sob demanda, eu já fiz alguns cursos de introdução. E aí eu fiquei pensando que ao invés de fazer uma live específica... Obrigado, Fernanda. Ao invés de fazer uma live específica sobre um autor, me deu uma vontade de fazer uma coisa um pouquinho maior e mais completa, que seria trazer alguns desses cursos para o formato da live aqui. Então eu pretendo trazer alguns desses, ia começar com a Flannery O'Connor, mas achei que por uma questão de justiça com a minha própria história de leitor e por uma espécie de dívida, eu deveria começar com o Borges, né? O Borges foi uma leitura muito importante para mim como leitor, e acho que se eu vou começar uma série de introduções a determinadas obras, era muito interessante começar com ele. É evidente que a dinâmica da live pode mudar um pouquinho o curso do curso, né? Eu posso quebrar um pouco o tipo de interação um pouco diferente da presença e da forma, tanto do curso presencial quanto do curso online, que o vídeo está fechado, está formatado, enfim, a gente aqui tem uma dinâmica um pouco diferente, mas eu acho que pode dar muito certo. A ideia é realizar toda segunda-feira, a partir de hoje, uma série de, no caso do Borges, eu estou imaginando 3 segundas-feiras ou 3 ou 4 aulas, em que eu consiga fazer uma introdução com vocês ao universo do Borges. O que significa? Eu queria começar, então, já mergulhando no universo da aula. Estou só explicando o formato por enquanto, né? Então serão lives. Estou procurando ainda, pode ser que na segunda-feira que vem eu ache solução para isso, um formato para disponibilizar para vocês alguns textos. Enquanto isso não for possível, ou por incompetência minha ou por outras demandas que me tomam o tempo de eu não conseguir fazer isso, eu vou indicando com calma e vocês vão procurando os textos. A maioria, tudo que eu vou indicar aqui, tirando uma coisa ou outra, mas o que eu vou indicar para ler é fácil de encontrar, né? Uma coisa ou outra pode ser um pouquinho mais complicada, mas é para quem aí tem um interesse, vamos dizer assim, mais encorpado no Borges, quem vai querer realmente mergulhar e compreender a obra dele de maneira mais extensiva, tá? Ou mais profunda, vamos dizer assim. Então, quando eu estou fazendo um curso propriamente dito dentro de um outro formato, obviamente os textos estão lá disponíveis. Aqui eu vou dar um pouquinho de trabalho para vocês, né? Como é que vai funcionar isso aqui? Bom, a gente vai fazer os 4 ou 5, eu não estou me prendendo a isso porque o curso está livre aqui dentro do Instagram, então se eu achar que tem que acabar antes, a gente acaba um pouquinho antes. Se eu achar que ele deve prorrogar, que deu caldo, que a gente tem que continuar, eu prorrogo. Não é um pacote fechado, não sei se vão ser 3 ou 4 aulas. E o objetivo do curso é fazer uma introdução a Borges. O que eu chamo de uma introdução à obra de determinado autor? Eu chamo um guiamento para a compreensão dessa obra que permita uma visão panorâmica para quem não a conhece. Então, quem não tem notícia nenhuma sobre a obra do Borges, ou tem a vaga ideia de que ele existe, ou tem uma notícia picada e pequena sobre o Borges, o curso pretende mapear esse território e permitir a pessoa
chegar aos textos com maior facilidade. Então, ou com ferramentas de interpretação e compreensão mais sólidas, mais úteis. Mas, como a gente não está falando apenas de quem não conhece Borges, entre vocês aí pode ter gente que já leu, gente que leu muito, gente que leu pouco, gente que não tem notícia nenhuma, eu também não acredito que um curso de introdução sirva apenas nesse aspecto, porque para mim também não combina a ideia de que eu posso esquadrinhar um autor de maneira que você vai lá e vai encontrar as interpretações que eu preparei para você. Eu acho que não é isso que acontece na compreensão de um autor. Então essa visão panorâmica é uma coisa, mas eu também preciso ter a conversa com quem já leu, com quem já tem uma experiência literária, ou do Borges especificamente, mais significativa, mais ampla, mais profunda. Então o curso serve para visão panorâmica, mas serve também para reflexão de pontos mais cruciais, assim, pontos mais complexos, mais delicados, ou a gente pode até chamar de mais instigantes também, tanto para mim como para vocês. Então, ao fazer o curso, eu estou trazendo uma informação, mas se fosse só informação para fazer a introdução do livro, da obra, não precisava da gente ter um curso. A informação de internet, a informação dos livros, isso aí basta. Você vai lá, mapeia, então a cronologia, os fatos, a leitura de uma boa biografia vai lá e supre isso. Então, o objetivo do curso não é trazer informações sobre o Borges, mas um conhecimento sobre o Borges. Tá? Isso é muito importante. E por isso ele serve para uma camada variada. Repito, serve para quem está tomando pé da coisa agora e serve para quem já está ambientado. Bom, um outro aspecto também muito importante, antes da gente considerar o caso específico de Borges, é a gente fazer uma reflexão sobre o que é uma introdução ou o que é o conhecimento de uma obra literária. O que é o conhecimento de uma obra artística, de um conjunto de uma obra artística, de um autor, seja em literatura, pintura, música, o que é o conhecimento disso? E aqui, a primeira observação que a gente tem que estar atento é a seguinte: isso é tão importante que inclusive eu vou fazer um curso em breve só sobre isso. O curso vai se chamar Cultura e Experiência Literárias. A gente tem que separar a ideia de uma cultura literária e da experiência literária. Quando eu estou fazendo essa separação, eu estou tomando na palavra cultura um sentido mais raso e mais específico dela, que é, vamos dizer assim, um conjunto de saberes e de informações. Não no sentido do cultivo mesmo, tá? Não no sentido de uma tradição e de um cultivo. Estou falando cultura literária no sentido mais imediato, de você ter informação sobre literatura. Então, você saber quem é quem, o que cada um fez, saber fazer uma situação histórica daquele autor, conseguir botar ele dentro de determinada cronologia, conseguir situar as obras dentro da cronologia desse próprio autor, dominar determinadas ferramentas, informativas ainda, assim, então dominar, por exemplo, a simbólica mínima dele, qual é o vocabulário, com o que ele lida, do que ele trata. Então, vê bem, eu posso sentar no boteco e falar muito do Borges sem saber nada sobre ele, apenas com um manual. Tinha um livro, se eu tivesse a ideia que ia falar dele, tinha trazido, mas também é besteira, porque é um manualzinho muito pequeno, nem sei se se encontra hoje, chamado... Era em espanhol esse manual, livrinhos muito pequenos mesmo. Como dar uma de entendido, como dar-se-las de enterado, como dar-se de enterado, uma coisa assim, não me lembro exatamente, mas era como dar uma de entendido em diversos assuntos. Eu tive 2 desses livros, nem sei como é que eles vieram parar na minha mão exatamente, peguei de alguém, roubei, não me lembro. Um sobre o jazz e o outro era sobre vinho. Sobre vinho eu nunca li porque eu nunca nem quis parecer entender de vinho. O de jazz, aquilo foi muito útil. Agora era curioso o manual, porque ele tinha uma coisa irônica, óbvio, mas ele acabava servindo porque ao te instruir a como fingir para os outros que você conhecia a coisa, para quem estava esperto no assunto,
mergulharia no assunto dominando um certo... pegava o traquejo, né? Então saberia o que é. Então o sujeito chega lá e diz assim, as linhas do jazz, então você comenta que você gosta de tal coisa no bebop. Então ele vai lá e diz os autores do bebop. Pô, se você tá esperto, você dominou o que é um pouquinho o bebop teve uma informação, vai ouvir os caras. Aí você precisa do segundo passo. Aí você precisa ir lá e ouvir o jazz. Para você dizer que você conhece jazz, você teria que ter todos aqueles truques ou aquelas informações do manualzinho, mas você teria que ter a experiência de escuta do jazz. Então, um curso como esse não pode suprir as duas coisas plenamente. Eu vou fazer basicamente a primeira parte disso, que é suprir vocês de informação e ferramentas sobre o Borges, e depois a gente tem um pedaço disso que pode frutificar experiência. Então, ao longo das nossas conversas, eu vou ler e vou sugerir textos em que vocês podem fazer mergulhos na experiência. Mas a gente vai fazer um corte horizontal no conhecimento sobre Borges e alguns mergulhos verticais na sua obra, que esses verticais é o que eu estou chamando de experiência. Para você, fica útil um curso de introdução para dois motivos, basicamente. Um, você pode descartar o autor e dizer assim, não, tá, com essa introdução eu vi que nada disso me interessa, esse cara, eu tinha uma ideia sobre ele, não me interessa, não vou experimentar o mergulho de leitura na obra dele. Mas se você se interessar com a introdução, óbvio, você vai ter ferramenta para fazer esse mergulho. Então essa é a ideia, né? E já que eu estou tratando do binômio, vamos dizer assim, conhecimento e experiência, eu não gosto muito de fazer essa diferença, porque a experiência é um aspecto do conhecimento, né? Então, assim, eu estou fazendo, entendo, vamos traduzir melhor, como... Olha, um detalhe que eu tenho que avisar, Brasília está chovendo a beça, então se cair aqui o negócio, culpa das nossas instalações, ok? Vou fazer essa diferença entre conhecimento e experiência, mas vocês tomem aí atentos à ressalva de que a palavra conhecimento aqui está mais ou menos traduzindo informação. Porque conhecimento em sentido amplo inclui a ideia de experiência. Como é que eu conheci Borges? E eu preciso contar essa história porque isso tem a ver com o tema de hoje. Hoje, particularmente, o que eu pretendo fazer? Dar a vocês ao primeiro grande panorama de Borges, ou seja, a gente começar a descobrir quem é e o que é Borges, são duas perguntas diferentes, e fazer um desenho, vamos dizer assim, temático biográfico do primeiro Borges, da sua primeira infância e juventude. Se der, eu chego até a sua juventude um pouco mais avançada, quando ele vai para a Europa e encontra os movimentos de vanguarda na Espanha, em Paris. Mas a ideia hoje é mapear um pouco quem é esse camarada, o que ele significa, ou seja, por isso que eu estou chamando quem é e o que ele é, e avançar um pouquinho na biografia dele sobre a sua juventude. Por que é muito importante isso? Porque a obra do Borges, e também isso é um tema que a gente pode discutir muito sobre qualquer autor, ela sempre tem um aspecto biográfico. No caso do Borges, elas andam muito juntas. O Borges foi um sujeito que soube costurar muito bem a fantasia ou a imaginação, mas aqui eu prefiro usar o termo fantasia, com o aspecto biográfico, concreto da sua vida, né? Fez isso de maneira programada, absolutamente brilhante, ao ponto de, por exemplo, muitas das coisas que ele cita você não sabe se existem, outras que você tem certeza que não existem são reais. Vou te dar um exemplo. Ele fala muito de um historiador chamado Snorri Sturluson. Daqui a pouco eu olho o nome dele e tiro a dúvida de fato. Quando eu era jovem que encontrei o Borges, eu falei, esse cara tá mentindo, eu sei que o Borges é esse truque, esse aqui é um nome inventado. E não é, ele existe, é real. Bom, como é que eu conheci Borges? Eu procurei para trazer para vocês aqui, mas minha biblioteca tá uma bagunça danada, então não consegui, a edição do livrinho com o qual
eu me deparei para conhecer Borges. Não sei quem aí vai ter essa lembrança, quem chegou a topar com isso, quem está na faixa dos 45. Uma coleção antiga de banca de jornal, na época do Brasil que existia jornal e existia banca, de uma coleção chamada O Pensamento Vivo. Era uma coleção bem magrinha, bem feiozinha, assim, com uma ilustração tosca, um papel tosco, mas ela era maravilhosa. Ela trazia um conjunto de autores e de personagens, e ela ali fazia uma apresentação, alguns ditos do cara, um apanhado biográfico dele. Se eu der uns tapas aqui, daqui a pouco eu vi que entrou um bichinho aqui, vocês não assustam não, os bichinhos de luz, vai vir bem pra cá. Então ela fazia uma apresentação geral e depois tinha uma pequena antologia desse autor. Era muito interessante. E era a gente tem falado hoje tanto de guerra cultural, né? Era uma coleção para você ver como é que funcionam as coisas, né? Como é que essa guerra cultural já estava instalada mesmo há muito tempo. Então ela pegava, por exemplo, Chaplin, Shakespeare, entrou um Ukbar aqui, veio de Orbis Tertius. Pegava Chaplin, Shakespeare, tinha Oswald de Andrade, acho que tinha Cervantes, tinha o Borges, e aí no meio desses, Einstein, no meio desses artistas e cientistas aparecia um assassino como Che Guevara. Era muito engraçado isso, porque subliminarmente a coleção colocava assim, no mesmo pé de igualdade, né? Assim, nós estamos apresentando grandes personalidades que contribuíram para o conhecimento da humanidade. Então você tem Shakespeare, você tem Borges, você tem Beethoven, você tinha Villa-Lobos nessa coleção e você tinha Che Guevara. Quer dizer, na visão daquela coleção, matar a gente e escrever poesia são coisas mais ou menos parecidas, né? Mas enfim, às vezes o tiro sai pela culatra e ali naquele contexto eu encontrei Borges. E eu confesso, eu tinha sei lá 15 anos e eu comecei a ler aquilo. Vamos lembrar que não tinha internet, né? E eu comecei a ler vorazmente aquele livrinho do Borges e fiquei, como todos aqueles livrinhos, e eu fiquei assim estupefato, porque eu não, mesmo tendo a biografia, eu saltei a biografia e fui para os textos. Sei lá por que eu fiz isso, e eu comecei a ficar muito espantado com aqueles textos, e como eu tinha uma ansiedade de encontrar grandes autores brasileiros, eu fiquei achando pelo nome dele, Jorge Luiz Borges, que ele era brasileiro. Enfim, aquela foi minha primeira introdução aos temas gerais do Borges. E com ela eu tive uma notícia também muito interessante, de que mesmo na altura que eu estava tratando como Borges, mesmo as grandes obras, mesmo as obras que exigem uma vida inteira para você começar a compreendê-lo, e a obra do Borges é um pouco isso. Eu leio Borges desde, sei lá, dessa fase, 15 anos. Foi minha verdadeira introdução em literatura. Antes mesmo dos autores escolares brasileiros. Mesmo com isso, eu continuo lendo hoje, permanentemente, volta e meia, um ciclo de um ano, sei lá o que, eu vou lá e leio quase tudo de novo, e sempre tenho uma visão um pouco diferente. Então os grandes autores resistem a essas coisas, como o próprio Borges dizia. Um grande autor, inclusive, resiste às más traduções. Alguma coisa de Cervantes sempre sobrará, mesmo com as más traduções, né? Pois bem, então a gente começa pelo primeiro aspecto dessa discussão, que é tentar entender o que é Borges. Depois eu vou para o quem é Borges. Bom, aliás, vamos fazer isso misturado. Borges nasceu em 1899, portanto ele é um homem inteiramente do século XX, né? Em Buenos Aires. Ele nasce no centro de Buenos Aires, mas rapidamente a sua família se desloca para Palermo, que hoje é assim super cool, mas Palermo nessa primeira década, nas primeiras décadas do século XX, era um subúrbio violento, conturbado.
empobrecido de Buenos Aires. Tanto é que na biografia de Borges, na autobiografia dele, esse é um dos livros que eu vou indicar para hoje, ele fala, né, que inclusive as pessoas tinham uma certa vergonha de dizer que eram de Palermo, e quando perguntadas assim sobre onde moravam, diziam, eu sou, ele vagamente falava que era do norte de Buenos Aires, da região norte de Buenos Aires. Então, assim, quando ele vai para Palermo, você tem que ter essa ideia de que ela é um subúrbio. Mas vê bem, o Borges teve como é que eu posso dizer assim, um controle simbólico sobre a sua obra tão grande, tão profundo, que tudo que nós vamos lidar do ponto de vista biográfico reverbera simbolicamente na obra dele. E ele soube aproveitar isso desde a sua primeira infância. Então, no traço biográfico que eu vou fazer agora do Borges, você vai ver que vários elementos que são circunstanciais, ele transformou em símbolo. Ele soube transformar aquilo em símbolo literário para sua obra. Então, por exemplo, Palermo, tudo bem, ele é uma circunstância de moradia suburbana, empobrecida, que entra em contato com a marginalidade. Ela está à margem da cidade, ela está na margem da cidade, e ela tem, então, vamos dizer assim, uma cultura marginal, e isso implica uma pá de coisas, como, por exemplo, ela tem um aspecto violento mais nítido, óbvio, do que do centro das cidades. Então, o Borges vai ter muita notícia desde pequeno de personagens violentos e fora da lei, brigas de faca, o tal do compadrito, dos compadritos, os compadrinhos, os compadres. Essa tradução a gente não tem exatamente. Talvez algumas pessoas podem falar do malandro e tal, uma figura parecida como essa. O Rio, ele vai morar perto do Rio, o Rio. Depois vai ser um tema dele muito forte, o Rio como símbolo, né? Tanto como imagem como a referência dele a Heráclito. Mas o primeiro aspecto dessa circunstância fronteiriça para a qual ele é empurrado reverbera nele, não de um ponto de vista sociológico, mas de um ponto de vista simbólico mais profundo. Lembre-se que eu estou falando que o Borges é um homem do século XX. Portanto, ele vai se enfrentar com muitos dos temas do século XX. Um desses temas, obviamente, é a política. A gente vai ver isso melhor no próximo encontro, na próxima aula. Mas, ao invés dele traduzir essa questão fronteiriça, suburbana, periférica, num aspecto sociológico, ou de luta de classes, ou de definição econômica, o Borges vai compreender isso na sua própria árvore genealógica e ele mesmo como resultado de uma porosidade e de uma fronteira cultural e histórica mais profunda. Borges, quando ele vai para essa... Explico isso melhor. Uma linha da família do Borges vem das grandes lutas orientais ali de formação da Argentina e do Uruguai. Então ele tem um aspecto heróico e de guerra de fronteiras, o que é muito nítido, vai aparecer em muitos dos seus personagens da fronteira, personagens heróicos, violentos de fronteira. E uma outra parte da família dele é estrangeira. Então, por exemplo, a sua avó materna, que tinha um perfil aristocrático, e impôs, né? Ele tinha mulheres fortes. A mãe dele, por exemplo, a gente vai ver ao longo dessa conversa, que era fortíssima. Impôs o inglês em casa como a sua língua. Impôs o inglês em casa como a sua língua. É uma pessoa que vivia na fronteira. Se dizia, vamos dizer assim, criou uma espécie de própria imagem dentro de casa como alguém de fronteira. Aí, vê bem, eu estou me deslocando da fronteira física
para a fronteira cultural. Então ele tem uma experiência material de fronteira física que vai se traduzir, por exemplo, quando o pai dele se muda para essa casa em Palermo, acontecem duas coisas. Logo depois ele tem uma irmã, que é a Nora, que vai ser uma grande companheira sua de vida. Essas duas crianças têm uma experiência, além dessas notícias que eu falei que chegam do ambiente periférico na sua casa, eles vão tendo notícia da proibição de frequentar esse ambiente. Então a própria casa vira uma fronteira dentro daquela fronteira. Então, por exemplo, os meninos, o Borges é um garoto que cresce dentro de casa. Ele demora para ir para a escola, ele não tem autorização de andar sozinho na rua, ele tem também um aspecto meio doentio da sua primeira juventude. E isso gera nele, por exemplo, ele é fruto, isso é um tema muito curioso que hoje tem voltado à discussão, ele é fruto do homeschooling. Não como programa político, mas de uma força de circunstância mesmo. O pai dele não acreditava na escola, tinha medo de mandar ele para a escola. A mãe queria que aquela ascendência inglesa influísse sobre a criação dos filhos. Então, ele, por exemplo, ele é primeiro alfabetizado em inglês, ele é alfabetizado em casa, pela mãe e pela avó. Depois ele tem uma tutora em casa que vai acompanhar a sua formação, que é uma tutora inglesa também. Então isso é muito curioso, o inglês é muito permanente, a cultura inglesa vai se tornar muito permanente na vida do Borges. Ele inclusive fala uma coisa... não me lembro aonde está isso, numa entrevista, eu não me lembro aonde está isso. Que a primeira visita que ele fez a Nova York, já adulto, ele ficou muito impressionado com a cidade e com o aspecto labiríntico dela, mas ele ficou também muito impressionado porque ele encontrou um lugar onde os operários falavam a língua de Shakespeare. Uma ironia, né? Mas assim, esse tamanho respeito que ele tinha com a língua inglesa e a intimidade que ele tinha com a língua inglesa. Então, essa vida caseira do Borges vai sendo uma marca importante de uma configuração simbólica com a qual ele vai trabalhar e ele vai desenvolver na sua obra depois. Por exemplo, na sua autobiografia, esse texto aqui eu acho que está fácil de encontrar por aí, esse é um dos textos que eu quero indicar para hoje, que é um ensaio autobiográfico dele. É um texto delicioso de ler, é muito pequenininho, tem, sei lá, 150 páginas, então não é confiável como uma biografia, não tem extensão de uma biografia, tudo. Ele vai dando sinais, ele deixa pistas. Mas talvez, a gente geralmente fica com essa coisa de por onde que eu começo a ler o Borges, né? Depois eu volto nas perguntas, tá? Quem quiser ir colocando perguntas pode colocar. Essa biografia talvez não seja a melhor introdução a Borges, porque é um Borges transcrito, vamos dizer assim. Um Borges reescrito, porque ele estava cego nesse momento já. Ele está velho aqui nesse momento que ele faz esse ensaio autobiográfico. E ele é uma espécie de anotação de um jornalista chamado... não me lembro agora o nome dele. Norman Thomas Di Giovanni. Engraçado o nome, né? Norman Thomas Di Giovanni. Então é resultado de algumas entrevistas que não é escrito como entrevista, mas como ensaio. Então, lembra que eu estava falando para vocês que ele se muda para Palermo, tem essa condição fronteiriça, suburbana, onde ele vai ter as primeiras informações dos gauchos, dos compadritos. Sabe que em espanhol, em porteño, você fala gaucho, né? Deixarei sim, Antônio. E depois, eu não sei quando, eu vou fazer um canalzinho no YouTube e vou subir esse curso inteiro para lá, tá? O título é Ensaio Autobiográfico. Exatamente. É a edição que eu tenho da Globo. Bom, enfim, ele está tendo essa notícia toda, mas ele cresce em casa, fechado em casa, nessa espécie de homeschooling, né? Ou de educação caseira mesmo.
E aí ele descreve o pai dele. Eu queria ler um trecho dele para vocês sobre isso, sobre a importância do pai dele. E a gente vai observar aqui duas coisas. Uma, desse ambiente cultural muito sofisticado em que ele vive. Então o pai dele, você tem a avó e a mãe que vão cumprir a missão de educação formal no primeiro passo, uma educação formal em inglês. Isso é tão forte que, por exemplo, o Borges lê, ele aprende a ler com 4 ou 6 anos, eu não me lembro agora, mas muito novo, ele aprende a ler inglês. E ele lê um mundo de coisas que para nós hoje é difícil, então ele já começa com uma formação muito sofisticada. Lê Cervantes, por exemplo, em inglês. Tanto é que ele diz em determinado momento que quando ele leu pela primeira vez o Cervantes em espanhol, ele achou que era uma tradução mal feita do que ele tinha lido em inglês, né? E isso também cria um aspecto interessante que vai se desdobrar. É uma parte da sua primeira infância, mas que vai se desdobrar depois na sua vida de escritor como um todo. Se desdobrar simbolicamente, estruturalmente como escritor. Tá? Não é a questão de fofoca literária da vida dele. Vai se desdobrar porque ele faz uma opção pelo espanhol. O Borges opta pelo espanhol, ele chega a dizer isso, inclusive, que ele fala assim, ao optar pelo espanhol, eu fui tomando consciência de todas as suas fraquezas mais do que ninguém. Então é muito bonito a transição que ele faz para o próprio espanhol como opção artística, estilística e cultural, política e situacional dele para poder se desenvolver como artista. Mas ele está falando desse pai. O pai cumpre, a avó e mãe cumpriram aqueles papéis de educação formal e de grandes contadoras de história. A gente vai ver ao longo dessas lives como a mãe foi uma presença muito importante na vida do Borges, muito importante mesmo, assim, facílimo de fazer uma tradução psicanalítica. Não a farei porque não acredito no modelo psicanalítico, mas quem topa com a história do Borges pela primeira vez fala, nossa, que modelo edipiano, mas eu não caio muito nessa. Enfim, ela foi uma presença muito forte, muito firme na vida dele, e cumprindo esses dois papéis. O pai cumpria um papel, vamos dizer assim, de introdução no universo livresco e filosófico, e ao mesmo tempo o papel de, se vocês ouvirem os gritos aqui, são os meninos, não se assustem não, o papel de trazer uma notícia muito concreta daquele subúrbio onde eles moravam, já que os meninos não saíam de casa, o pai trazia. O pai tinha uma série de relações com personagens daquele subúrbio e, por exemplo, dois deles que vão se transformar, um deles que vai se transformar num personagem permanente da vida do Borges, assim como referência, que é Evaristo Carriego. Ele faz um livro chamado Evaristo Carriego. O pai não só lida com ele nos botequins e nas conversas de bar ali ao redor da casa, como leva o cara para casa. E aquilo causa uma impressão muito profunda no Borges e uma raiva muito grande na mãe, óbvio, que cuidava do lar. Então o pai é o livro. E olha só o que o Borges diz. Ele diz em determinada passagem que de certa maneira ele nunca saiu. Ele falou assim, o acontecimento mais importante da minha vida foi a biblioteca do meu pai. De certa maneira eu nunca saí dali. Então você percebe como ele já projeta uma permanência simbólica naquela biblioteca. Mas olha que bonito o que ele diz do pai dele. Ele fala em detalhes sobre o pai, que o pai, cara muito inteligente, que foi apresentando os filósofos para ele, fala dos gostos pessoais do pai, de quem que ele lia. Mas ele diz o seguinte, lembre-se que eu estava falando para vocês, que o pai aqui é o livro, não só na presença física da biblioteca, como é o cara que traz o universo do livro. Ele diz assim, ele está falando do pai dele, tá? Foi ele que me revelou o poder da poesia. O fato de as palavras não serem apenas um meio de comunicação, mas também símbolos mágicos e música. Agora, quando declamo um poema em inglês, minha mãe diz que o faço com a mesma voz de meu pai. Ele também me deu, sem que eu percebesse, as primeiras lições de filosofia, quando eu era ainda muito jovem, com a ajuda de um tabuleiro de xadrez,
explicou-me os paradoxos de Zenão. Vocês vão ver como essas imagens que ele vai dizer agora ecoam na sua obra. Aquiles e a tartaruga, o voo imóvel da flecha, a impossibilidade do movimento. Mais tarde, sem mencionar o nome de Berkeley, fez todo o possível para ensinar-me os rudimentos do idealismo. Então você imagina a relação do pai com esse pequeno Borges. Ele era uma espécie de sopro do mundo erudito. Nesse paralelo que eu estou fazendo entre as situações concretas do Borges e toda a simbologia que ele carrega como autor, aqui a gente tem de cara uma coisa. Lembra que eu estava falando da questão da fronteira? Mas antes disso, volto aí. É porque eu queria ler de novo esse primeiro pedacinho, porque eu tenho uma coisa importante para comentar. Quando ele diz assim, foi ele que me revelou, o pai, né? E recitava em casa, assim, em voz alta e tudo. Foi ele que me revelou o poder da poesia. O fato de as palavras não serem apenas um meio de comunicação, mas também símbolos mágicos e música. Então, para o Borges, a gente já tem uma notícia de que o poder da poesia é que as palavras ultrapassam a comunicação. E aqui eu queria fazer uma referência um pouco mais aguda, que é ao trabalho A Origem da Linguagem do Rosenstock-Huessy. De maneira muito simplificada, o Rosenstock-Huessy diz que a linguagem humana, ou que ele chama de linguagem formal, aquela que é propriamente humana, nasce nas esferas poética e sagrada, não na esfera da comunicação. A esfera da comunicação, ela é uma esfera compartilhada com os animais, que gritam para avisar o perigo, que comunicam para onde vão, que chamam o outro, que pedem socorro, então eles comunicam coisas. Então assim, não pense na comunicação no sentido filosófico mais amplo, comunicação interhumana e tal. Pense na comunicação, como eu estou falando aqui, como apontamento mesmo de coisa de comunicação imediata. E o Borges novo vai ter nessa figura do pai, tanto pelos livros quanto pela sua relação com a poesia, com as recitações, com a maneira de falar, ele detalha isso um pouquinho mais, essa notícia do poder da palavra para além da comunicação. Então o instinto poético do Borges encontra-se, está percebendo a mesma coisa que o poder teórico de um Rosenstock-Huessy, entende? Isso é muito importante, muito importante. Isso detona toda uma compreensão. Quando a gente for ler o Borges velho, falando sobre poesia, a gente vai ver que esse conceito está lá. Mas a derivação que eu ia fazer aqui para a questão da fronteira, ver como você tem mais uma fronteira importante, que deriva dessas fronteiras materiais, da infância fechada na casa, do subúrbio em Palermo, das mães bastante caseiras, mas ao mesmo tempo com uma notícia da Inglaterra, do pai que faz a fronteira entre o compadrito e o suburbano, e essa alta cultura. O Borges vai tirar daí uma questão muito importante. Eu hoje fiz a provocação, inclusive, de que eu queria chegar até a comparação do Borges, começar a tentar fazer uma reflexão, mas acho que vou deixar isso para a próxima segunda, com o modernismo brasileiro, mas eu vou dar uma pitada aqui sobre isso. O Borges, lembra que eu falei que ele é um cara do século XX, então ele cresce como autor, ele se forma como escritor, enfrentando vários fantasmas comuns de qualquer centro urbano do século XX. Um deles é a questão das vanguardas. Ele enfrenta as vanguardas. Bem, quando eu estou falando enfrenta as vanguardas, antes de eu definir isso como enfrentamento mesmo, assim, ele convive com elas, ele tem que dar solução para aquilo. Então você pensa que você está crescendo como escritor, então, dentro do ambiente que te traz determinadas demandas. É como qualquer escritor de hoje tem que lidar com algumas demandas temáticas que você, querendo ou não, estão se impondo na nossa cara. Estão gritando para sofrerem um tratamento. O Borges, na sua primeira infância, na sua primeira juventude como escritor, teve que lidar com a questão das vanguardas.
Mas ele tira daí um negócio que nada na vanguarda brasileira conseguiu alcançar. Nada. Talvez, Manuel Bandeira, talvez não, Manuel Bandeira, mas não no mesmo sentido do Borges. Que é o seguinte, o Borges compreende rapidamente que o aspecto local, que o aspecto periférico dele ser um latino-americano, um argentino, um habitante de Palermo, um cara que está interessado na cultura que que era como se falava criocho, ou crioulo, do gaucho, do compadrito, ele não vai tirar daí uma leitura provinciana, vamos dizer assim, da sua província contra o mundo. O Borges vê uma necessidade, mais que uma necessidade, uma obrigação de integração da grande cultura ocidental, ou seja, da cultura europeia, com esses aspectos particulares. Ele sabe que a obra literária dele terá de fazer essa conversa entre o poder da literatura europeia e da arte europeia e da filosofia europeia com todas as suas circunstâncias locais. Ele jamais se ilude com as vanguardas como ruptura da tradição. Tem exemplos maravilhosos disso ao longo de todos os anos. Dentro dessa mesma biografia que eu estava falando para vocês, eu quero ler um trecho onde ele explica isso melhor do que eu posso falar. Quer ver? Quando ele vai para a Europa, em Buenos Aires ele já tinha tido contato com essa vanguarda, mas ele diz o seguinte: em Sevilha, aproximei-me do grupo literário formado em torno da revista Grécia. A revista Grécia reunia ali a vanguarda espanhola daquele momento. Olha a agudeza e a percepção do Borges do que estava em jogo. Seus integrantes se autodenominavam ultraístas, que vai ser um movimento importante, e eu já vi muita aula sobre Borges, muita não, mas algumas, que colocam o Borges como um ultraísta. Seus integrantes se autodenominavam ultraístas e se haviam proposto renovar a literatura, ramo da arte do qual não entendiam absolutamente nada. Maravilhoso, né? Se pretendiam renovar a literatura, ramo do qual não entendiam nada. Depois ele diz o seguinte, cadê o outro trecho, que é maravilhoso? Em Madrid, nessa época, havia outro grupo formado em torno de Ramón Gómez de la Serna. Fui certa vez a uma reunião e não gostei do modo como se comportavam. Havia um palhaço com uma pulseira na qual tinham amarrado um guizo. Faziam com que ele apertasse a mão das pessoas e o guizo soava. E Gómez de la Serna invariavelmente perguntava: onde está a cobra? Achavam isso engraçado. Certa vez, Gómez de la Serna me olhou com orgulho e comentou: você nunca viu coisa semelhante em Buenos Aires, não é mesmo? E Borges admitiu que não. E pensou: graças a Deus. Então, assim, nem envolvido naquelas brincadeiras da vanguarda, na leviandade da vanguarda, Borges acreditou naquilo. E aqui eu estou lançando uma tese sobre isso, tá? Que está ancorada no que eu falei sobre a questão da sua simbologia pessoal. Que é que ele sempre compreendeu o aspecto dinâmico da tradição e o seu lugar dentro das fronteiras. Ser argentino para ele nunca significou como vamos dizer isso? Uma antropofagia, entende? Assim como se fosse uma crença ou um indianismo juvenil, inocente. O Borges tinha
uma clara noção de que as inscrições da novidade que ele poderia fazer vinham da sua permeabilidade com a tradição. Tá claro isso, gente? Assim, percebe o que eu estou falando? Assim, começo por um aspecto bem biográfico e eu estou tirando daí símbolos que vão iluminar a obra dele. Entende? Assim, ele é um cara que soube transformar todas as suas limitações, entendam limitações aqui, como ele mesmo falou do espanhol, com as suas circunstâncias em potencialidades simbólicas. Nunca trabalhou fechado dentro de um programa. Os raros momentos em que ele namorou com isso, ele inclusive depois rejeita esses livros nas suas obras completas, que são, por exemplo, El Tamanho de Minha Esperança, que é um livro que tem uma questão mais programática. Quando eu estava brincando no post que eu fiz mais cedo sobre a cegueira de Borges e o olhar safadinho do modernismo brasileiro, tem a ver com isso. Você não vai encontrar no modernismo brasileiro um olhar tão lúcido quanto o cego de Borges. Você vai encontrar o olhar safadinho do Oswald, o olhar brincalhão, o tempo inteiro brincalhão, pateticamente brincalhão, porque envelhece e continua brincando. E isso, curiosamente, conecta com o tema que eu tenho discutido nas quartas-feiras, né, de arte ser uma coisa para adulto, a arte ser uma coisa com competência de olhar para a morte, com competência de olhar profundamente para a sua vida como uma circunstância real e não como programa político, ideológico ou estético. O Borges tem essa compreensão muito grande. Então, quando a gente faz uma introdução à obra do Borges, a gente não está lidando com um programa ideológico, político, estético. A gente está lidando com uma série de símbolos e desafios de resoluções estéticas e imaginativas de problemas que ele tem que enfrentar e ele tem que confeccionar aquilo dentro de uma obra significativa. É muito diferente do que se propõe a fazer a maioria ou quase todo o nosso modernismo, e se não todo ele, pelo menos a maneira como a gente continua absorvendo o nosso modernismo. A gente continua absorvendo o nosso modernismo como a vitória das vanguardas contra a caretice da literatura, a caretice das artes e do comportamento, tarará. A gente não tem, ou pelo menos a gente não soube descobrir até agora, alguém que enfrentasse isso com seriedade para dizer, não. Quando eu estou falando a gente não soube descobrir isso até agora, a gente não está falando de nenhum artista incorpora isso na tradição artística brasileira. Alguém que diz assim, não, ser brasileiro é ser grego, ser brasileiro é ser latino. Entendeu? Então quando você vai ler a obra do Borges, ele sem pudor nenhum, ele está conversando com Dante, com Shakespeare, com Lucano, com Horácio, com Homero, com Platão, com Aristóteles. Ele está conversando com esses caras. Ele não coloca a sua circunstância latino-americana como dentro de uma caixinha de temática obrigatória, pitoresca, folclórica. Ele não abandona essas circunstâncias, ele procura intensamente ser argentino, ele procura intensamente ser buonairense, vamos dizer assim, mas ele faz isso sem nenhum carregamento de tinta local, barato, sem nenhum folclore, entendem isso? Isso é muito importante. O Borges compreende que fazer literatura é fazer uma arte, ele fala isso em determinado momento, é fazer uma arte europeia, vamos dizer assim. Há um texto dele onde tem sinais disso, que ele está no auge dessa discussão, no auge dessa preocupação, que chama El escritor argentino e la tradición, ou o escritor argentino e a tradição, onde ele está procurando uma resposta, inclusive a essa linguagem crioula dele. Por exemplo, nesse texto ele diz uma coisa que é o seguinte, la idea de que la poesía argentina debe abundar en rasgos diferenciales argentinos y en color local argentino me parece una equivocación. A ideia de que a poesia argentina deve abundar, estar cheia de traços diferenciais argentinos e de cor local argentina me parece um equívoco. Isso me lembra muito um poema do Alden,
que um poema muito curtinho do Walden, que se eu não me equivocar, eu vou lembrar dele agora. Numa tradução bem grosseira dele, eu estou lembrando dele em inglês, uma tradução dele em português é a ambição de todo poeta. É quase exata essa lembrança que eu estou fazendo. A ambição de todo poeta, ser como os queijos de certos vales ou de certas províncias, bastante local, mas estimado a lures, estimado longe. Você pode ser bastante local. O problema é que quando você fala só de estimado, é assim, como se você acentuasse essa localidade para ser estimado longe. Não, mas estimado na capacidade de poder ser apreciado. E você só pode ser apreciado pelo traço universal que você carrega. Então, por mais que a gente fale, Borges é o quê? Lembra que a gente começou a conversa de hoje com isso? O que? Acho que eu tenho mais 5 minutos. Eita, caramba. Borges é um escritor argentino do século XX, um escritor de contos, cuja estrutura da obra dele foi uma série de textos curtos. Borges nunca escreveu um romance, nem um grande livro ensaístico. Ele escreveu pequenos ensaios, grande livro ensaístico que eu estou dizendo assim, uma tese, né? Um livro de volume grande que eu estou falando. Ele é um grande ensaísta. Ele é um autor de contos, poemas e ensaios, argentino, do século XX, mas que não trabalhou nas limitações ou no enquadramento dessas circunstâncias. Ele, utilizando-se e conversando com essas circunstâncias, procurou permanentemente um diálogo com o universal. E esse diálogo com o universal se dá do ponto de vista da temática, mas, sobretudo, do ponto de vista da compreensão de que ele está na tradição ocidental. O Instagram está me dizendo que eu tenho 2 minutos só de live aqui. Tudo bem, o essencial de hoje que eu estava falando, o essencial que eu me propus a dizer hoje, tá respondido, tá? Na segunda-feira eu vou voltar com a aula 2 e aí eu vou fazer então uma explicação cronológica maior de como a obra do Borges se desenvolve. Vou falar com mais detalhes sobre como que essa obra foi escrita. Vou dar algumas sugestões obrigado você, Fernanda, de por onde começar a ler Borges. E a gente vai para um aspecto mais de leitura da obra dele, tá? Hoje eu queria fazer esse grande apanhado mesmo de elementos que pudessem permitir vocês começar a entender os eixos da conversa do Borges. Vou falar também na próxima aula sobre os símbolos mais fortes do Borges. E só depois, na terceira aula, provavelmente, na quarta aula, eu vou chegar no Ficções e no Aleph, que são, assim, vamos dizer, o eixo fundamental da obra, tá? Antes disso, eu queria indicar 30 segundos. Eu vou indicar 3 textos para quem quiser nessa semana se debruçar com ele, a partir das coisas que eu falei hoje. O Sul, o Duelo e o Fim. Não leiam um livro todo dos contos agora, não, para quem vai começar a ler, tá? Esses 3 livros. O Sul, o Desafio.